Sabe quando alguém chega pra você e fala, ah, o problema é oportunidade? Você pensa, pô, essa pessoa é muito FDP, né? Porque não é ela. Mas não é porque a pessoa é FDP, é porque o universo é FDP. Mas FDP aqui quer dizer feito de paradoxo. E paradoxo é isso, né? Que tipo, são coisas meio contrárias que estão convivendo ali, que estão formando isso, né? O universo, um problema, são coisas que aparentemente são muito opostas, mas elas fazem parte de uma coisa, né? Para uma coisa existir, para uma coisa funcionar. E eu também vou ser FDP aqui e dizer que a dificuldade é um recurso. E a questão é a gente aprender a trabalhar esse paradoxo para realmente poder fazer essa como uma virada de chave, de perceber como essa dificuldade, na verdade, ela tem um recurso que está escondido dentro dela, mas ela alberga, vamos dizer, isso. Claro que quando eu estou vivendo a dificuldade, eu vou estar tipo, pô, FDP, né? Eu não vou estar aceitando isso, porque justamente eu estou vivendo o difícil. Então, e como a gente pode, assim, isso tem muito a ver também como a gente vive o conflito, né? Porque, como eu falei num vídeo anterior, falando sobre essa questão do objetivo externo e do objetivo interno. E a questão da respiração, né? Esse inspirar para dentro, expirar para fora, que eles estão se alternando como passos. Mas quando eu estou andando, é só direita, esquerda, eu estou indo para frente. Os passos meio que eles têm a mesma lógica. Mas quando a gente vai esse dentro e fora, não é a mesma coisa, não é a mesma lógica. Então, aquela coisa de a mente pensando em fazer alguma coisa, você está fazendo aquilo que você sabe. Por exemplo, se eu falar, eu vou na padaria, eu sei onde é a padaria, eu sei andar, eu vou na padaria. Então, eu simplesmente vou andando até ali. Mas quando a gente está falando sobre a vida e sobre o futuro e sobre a transformação, eu realmente não sei como vai ser. Então, quando a novidade aparece, ela tem essa coisa muito paradoxal, porque, ou por exemplo, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema e ele se resolve, a resolução disso não é nada do que eu esperava, porque com essa mente complexa, complexa, eu fiquei pensando um monte de coisa, mas quando veio a solução e eu vi a novidade, eu falei, nossa, era tão simples. Era tão simples, mas eu não pensei nisso. Eu não sabia, justamente. Eu não sabia, porque essa essa questão não linear, ela é muito diferente do que eu pensava. Eu pensava linearmente em coisas, tipo, que nem ir na padaria. Mas como aconteceu? Né? Eu ia na padaria, mas daí eu encontrei uma pessoa. E daí surgiu uma outra coisa que eu não esperava, eu só estava indo na padaria. Então, essa questão de como, até, né, se a gente pegar de novo a questão da respiração, apesar de a gente falar é ar que está saindo e está entrando, mas são processos diferentes. Tipo, eu vou queimar oxigênio e depois eu vou estar sem esse recurso que eu preciso, né? A gente não fica desesperado porque a respiração se resolve, mas são processos totalmente diferentes, né? Então, a questão do conflito que eu quero tratar aqui é que quando eu tenho a consciência, quando eu estou vivendo dificuldade e eu tenho a consciência de um conflito interno, que é um conflito interno que está se manifestando através dessa dificuldade que eu estou vivendo, então nesse conflito interno, se eu tenho a possibilidade de escutar isso,
né? Escutar esse conflito. E escutar não quer dizer resolver. Porque ele fala, eu escutei, mas não se resolveu. O resolver já é ir para fora naquela ação. Mas se eu simplesmente vou para essa ação sem ter escutado o conflito interno, eu vou estar esperando que isso se resolva. Mas eu não assumi que eu não sei ainda. Ou seja, eu não assumi esse ponto, esse passo interno. Então eu vou tropeçar. É direita, esquerda, mas eu tropeço, né? Então, se eu escuto, meramente escutar, né? E escutar não é resolver, mas escutar é dar um espaço para assumir que eu tenho uma dificuldade, para poder estabelecer um limite, para poder tomar uma decisão interna, para aí eu vou para uma ação. É uma ação que tem um espaço. E isso não quer dizer que eu sei. Simplesmente, na verdade, eu assumi que eu não sei. Então, eu vou para a ação sabendo que eu não sei, né? O que acontece quando eu não escuto esse conflito interno? Então, eu não assumi que eu tenho uma dificuldade, eu não processei nada, então simplesmente vai ser uma reação. Então, eu tenho um problema e eu simplesmente reajo. Ou seja, eu estou utilizando a mesma lógica que eu já tinha para processar algo que é novo. Então, eu vou para fora e como eu não assumi que é um conflito interno, o que vai acontecer? Eu vou projetar esse conflito externamente. Então, no conflito interno, eu poderia ver que eu tenho na minha concepção um desequilíbrio, mas e daí isso de ver a minha dificuldade. Mas se eu projeto esse conflito só externamente, eu vou procurar o quê? A dificuldade do outro. Eu vou me apoiar na dificuldade do outro, vou possivelmente manipular a dificuldade do outro, culpar o outro, porque eu não assumi que eu tenho uma dificuldade e eu não estou partindo daí. Então, daí tudo bem, isso faz parte, né? Mas tem um momento que você vai ver que não dá mais para você continuar agindo sem você dar um passo para dentro para entender o que ali que precisa ser reorganizado. Então, ah, isso também tem a ver muito com a questão de uma aceleração que acaba existindo quando eu estou só nesse objetivo exterior. Porque eu meio que já decidi o que eu quero fazer, que é aquilo que está minha expectativa, e eu vou só para fora só para executar, eu vou para a padaria, né? Mas tem um monte de coisas que eu não conheço. Então, se eu quero chegar nesse meu objetivo rápido e eu não estou reconhecendo esse conflito interno, então vai ser uma tendência, uma aceleração, porque a aceleração é uma forma de eu não perceber as dificuldades, eu não perceber as falhas. Eu vou rápido para não ver. Se eu for devagar, se eu desacelero, eu não vou ter como não ver. Então, quando a gente faz esse movimento de ir para dentro e desacelerar, né, é justamente porque a gente está reconhecendo essas falhas. Então, essas falhas podem ser reparadas, elas podem ser processadas. O que acontece é que às vezes a gente sente uma pressão externa que está dizendo que a gente tem que agir. Mas isso daí também a gente tem que aprender a ler, porque isso também está numa interferência, porque a gente tem que agir, mas na verdade a gente só vai reagir. Porque a gente tem que agir, então o conflito vai ser apenas um conflito externo. Então, não vai ter a minha contribuição, a minha tomada de responsabilidade por essa ação, porque simplesmente eu estou né, reagindo. Então, a questão é que, tipo, isso é um paradoxo, né? Então, a gente tem que processar esse FDP.
Então, até o próximo vídeo. Abraço.